Eu gosto muito dessa pergunta, porque é uma pergunta que me faz lembrar de Lélia Gonzalez. Quando a gente vai refletir sobre o que é o racismo, o que é o machismo, a gente precisa pensar em como ele foi forjado, né? Em que circunstâncias históricas. Então, eu gosto muito de pensar sobre o que é esse lugar de mulher negra, nordestina, no meu caso, que eu sou de Salvador, uma mulher de classe média, uma mulher negra de pele clara, uma mulher latino-americana. Então, todas essas identidades que eu me construí, me pensando nessas identidades que nos atravessam, fazem a gente refletir sobre o que é ser mulher, o que é ser uma mulher negra, o que é estar nessa posição, e a partir daí pensar os desafios que a gente tem. É, Trazendo para o meu caso, eu acho que minha trajetória como mulher negra é muito de descoberta. Como eu mencionei, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu vim de uma família de classe média, então, até na faculdade, mais ou menos, eu não tinha pensado em mim como negra. Eu acho que se alguém me perguntasse, não era uma coisa que era tão falada na minha família, embora uma família majoritariamente de pessoas de pele negra, algumas até mais retintas do que eu, mas não era uma questão que a gente costumava debater. Então, eu acho que se alguém me perguntasse naquela época, eu ia dizer que eu era parda ou morena, com todas as problemáticas que tem em torno dessa nomenclatura. Mas foi só depois de adulta que eu fui me reconhecer enquanto mulher negra, depois de passar por um processo de transição capilar. E foi nesse processo que eu fui entender que o que eu tinha vivido na minha juventude, na escola, era racismo. E eu só fui reconhecer depois de muito mais velha. Eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 12 anos, porque eu sofria bullying na escola. E foi um processo, assim, de difícil, porque eu não entendia, não sabia o que era racismo, não reconhecia aquilo como racismo, eu via como um defeito meu, algo de errado comigo, e não com a sociedade. E só depois, quando eu fui deixar meu cabelo natural, que eu fui entender e aí fui ler, fui estudar, fui me cercar de outras mulheres negras que tinham vivências parecidas ou semelhantes a mim. E aí eu fui entender e me constituir nesse processo. Então, por isso que eu digo que, para mim, pensar em mim enquanto mulher negra é um processo de construção mesmo que continua aqui e agora. Com a consciência que eu tenho hoje, né, eu percebo tanto como foi complicado para mim reconhecer as situações de racismo que eu vivi, e eu acho que isso tem muito a ver com esse lugar do racismo brasileiro, do racismo latino-americano, do racismo que se manifesta, que a discriminação se manifesta a partir do fenótipo, né? São as suas características. Então, quanto mais clara ou mais escura a sua pele, quanto mais largo ou mais fino é seu nariz, quanto mais crespo ou mais liso o seu cabelo, e atravessado também por um lugar de classe. Então, certamente, mulheres retintas e mulheres periféricas passaram por experiências que eu não vivi. Então, eu nunca fui, por exemplo, seguida numa loja, e nunca ninguém me mandou entrar num elevador de serviço, e essas são as manifestações mais óbvias de racismo, e as que eu vivi foram um pouco mais sutis, mas não menos violentas. Então, quando a gente fala de bullying, quando a gente fala de ser silenciada, e quando a gente fala de ter que se provar constantemente que você sabe o que está falando, que você é competente, que você é boa no que você faz, que no seu local de trabalho você às vezes se vê tendo que levantar a voz para ser ouvida, enquanto homens brancos ou mulheres brancas não necessariamente passam pelas mesmas coisas. Aí que a gente reconhece o lado mais sutil, digamos, da dimensão estrutural do racismo. Como a gente, como eu fiquei pensando em superar isso, eu queria também deixar uma mensagem assim de como a gente poderia sair um pouco desse lugar, que eu acho que passa por decisões tanto individuais de fortalecimento, mas que é principalmente coletiva. Que eu acho que desde que eu adquiri um pouco mais de consciência nesse sentido, eu tenho tentado me organizar e me cercar de outras mulheres negras e de estar nos lugares
e procurar mulheres negras, que muitas vezes nós não estamos lá, e ocupar esses espaços e trazer com a gente outras mulheres negras com outras vivências e com outras experiências também, para a gente se fortalecer juntas. Eu acho muito interessante quando eu penso na minha história, eu sendo de Salvador, que é uma cidade majoritariamente negra, de uma família que é majoritariamente negra, eu só ter me descoberto negra depois de 20 anos de idade na faculdade. E isso é algo que o racismo faz com a gente, né? Quando extirpa a gente até da nossa própria identidade, que até se afirmar em se reconhecer é um processo que leva tempo. Então, eu acho que dialogar com outras mulheres, estar em contato com outras mulheres, estar em espaços que a gente constrói, ocupar espaços que não foram, inclusive, pensados por nós ou para nós, ocupar espaços que os homens ocupam, ocupar espaços de poder e de decisão e se organizar coletivamente. Para mim, essas são coisas que passam assim pelo processo de superar mesmo, da gente construir um lugar diferente, um país diferente, uma América Latina diferente.